E aí, gurizada fandangueira que assiste o canal Rancho LW, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz, sou acadêmico de zootecnia e proprietário aqui do Rancho LW. Pessoal, hoje eu vou falar um dos temas que eu acredito que são mais polêmicos e que os criadores de aves, de galinhas especificamente, têm muita dificuldade, que é a questão de doenças, de tratamento, medicação, enfim. E o que eu vou falar para vocês, principalmente, é que não existe um remédio milagroso para tratar a doença de galinha, para tratar a galinha, para fazer com que ela fique mais produtiva, enfim, não existe, para tratar gogo, tratar asa caída, peito seco, enfim, todos esses males que todos nós conhecemos, Mas que não existe um tratamento mágico, não existe nada desse tipo, não existe algo milagroso que vai salvar a tua ave de uma hora para outra. Eu vejo muita gente cometendo esse erro, divulgando esse tipo de tratamento milagroso ou acreditando nisso. E às vezes eu sei que é na melhor das intenções, mas nesse vídeo eu vou te explicar por que isso não existe, por que não é assim que acontece e os cuidados que nós temos que ter, porque às vezes usando o medicamento errado nós vamos causar um problemão gigante na nossa criação, tá certo? Então bora conversar. Bom, pessoal, nós temos que imaginar sempre que doenças em galinhas, elas seguem os mesmos princípios que doença em humano, Então, se eu tenho uma gripe, se eu tenho uma virose, um resfriado, pneumonia, várias doenças que vocês imaginarem que são possíveis de acontecerem, as galinhas ocorrem da mesma maneira, Então, existem micro-organismos específicos que causam doenças, então existem bactérias, protozoários, vírus, ectoparasitas, endoparasitas, que é o caso dos vermes aí, e cada um desses micro-organismos, eles têm uma via de ação que vão causar a doença, e da mesma forma existe um remédio específico para tratar eles. Vamos pensar no vírus primeiro. A gente está vivendo uma pandemia de coronavírus, certo? E qual que é o grande problema, a problemática disso? Não há um remédio que combata vírus. Por quê? Os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, para eles terem o ciclo de vida deles, eles entram nas células, tá? E lá dentro se reproduzem. Como para matar o vírus nós teríamos que entrar dentro da célula com medicamento, vamos pensar assim, mataria a célula também. Então a gente combateria o vírus, mas combateria o organismo também. No caso das aves, ou do ser humano, se você combate o vírus, você combate o próprio ser humano ou a própria ave. Ou seja, muito difícil ter um remédio para vírus. E aí a gente pode pensar no seguinte, bulbo aviária, por exemplo, é uma doença viral causada por vírus. Não vai existir um remédio que mate o vírus, tá certo? Então é uma doença que não tem tratamento pro vírus. A gente consegue usar algumas coisas para auxiliar, secar as verrugas, a gente consegue cuidar da ave para ela recuperar-se, que o sistema imunológico vai combater os vírus aí, mas não há um remédio específico. Ou seja, se você pensa num tratamento com remédio para bulba, tem que pensar que não vai ser efetivo porque não há tratamento para vírus. Isso pode ser aplicado de diversas formas, A coccidiose é causada por um protozoário. A coriza infecciosa é causada por uma bactéria. A aspergilose é causada por um fungo. Então são algumas doenças que eu estou comentando para vocês que são diferentes agentes que causam elas. E por que eu estou falando isso? Porque cada um deles vai ter um tratamento específico. Não existe um remédio milagroso que vai ter amplo espectro de atuação contra todos eles. Você tem um que é amplo contra a bactéria, mas de fungo, protozoário, vírus não vai resolver. A gente tem, por exemplo, botulismo. Botulismo é uma doença que é causada por uma toxina. Essa toxina ela é produzida por uma bactéria. Essa bactéria ela fica na sujeira, fica no solo. Em locais muito sujos tem um maior risco de ter contaminação por botulismo. E também não vai ter um remédio que vai tratar. E quais são os sintomas do botulismo? A ave fica com o corpo caído, às vezes com o pescoço mole. E o pessoal pode pensar que é Newcastle, que é maré, que não, é botulismo, tá certo? Então, várias doenças também têm sintomas parecidos. Peito seco e asa caída, praticamente toda doença vai causar. Tá? O peito seco nada mais é que um sintoma comum a várias doenças que causam que a ave tenha um problema de ingestão, então ou ela não vai conseguir ingerir alimento, ou ela ingere e não consegue absorver, que seria o caso da coccidiose, por exemplo, que o protozoário ele acaba ali com o intestino da ave, com a superfície absortiva do intestino, que é onde ela consegue absorver os nutrientes, tá certo? Então, se o protozoário está lá comendo a mucosa intestinal, a ave não consegue absorver. Então, mesmo ela comendo, ela vai emagrecer.
E o peito seco é um sintoma de emagrecimento do animal. Então o músculo do peito da ave ele vai sendo utilizado para servir de fonte de nutriente para o animal, né? Porque ele não está conseguindo sequestrar isso da dieta, vamos falar assim. E aí ele emagrece e aparece o peito seco. Então é um sintoma de emagrecimento. E emagrecimento, inúmeras doenças podem causar ele. A asa caída, então, várias. O ave tossindo, né? Muita gente fala que é gogo. E o gogo por si só não existe. O gogo seria uma derivação de cingamose, que é o verme da traqueia. Mas nem sempre é, tá certo? Pode ser uma doença respiratória, pode ser um simples resfriado. Então é muito complexo você pensar num remédio sem nem saber qual doença que é. Porque várias doenças causam esses sintomas. Asa caída. Toda doença de galinha vai causar asa caída, porque o animal ele fica assim frágil. Outra coisa muito interessante é, se a galinha está muito sintomática de uma doença, dificilmente você consegue recuperar ela. Por que eu falo isso? As galinhas em vida livre, na natureza, vamos pensar assim, aquele primeiro galos lá, o sonerate, enfim, aqueles que deram origem às nossas galinhas domésticas, eles são presas, tá certo? Na natureza eles são presas de predadores. Eles não podem ficar abatidos, porque senão eles morrem. Então se uma ave está abatida, significa que ela já está muito doente. Para você conseguir recuperar ela é mais difícil. Então eu tenho vídeos aqui no canal que eu falo para vocês como fazer os procedimentos, que tem que separar o animal, antes de pensar num tratamento, observar os sintomas, para tentar montar um quadro clínico. A gente sabe que é muito difícil o veterinário especializado em aves, mas se for possível, dependendo da criação e do valor agregado do animal, levar no veterinário, né, para você ter certeza. Porque, pessoal, eu bato muito nessa tecla de remédio, de medicação, enfim, é uma coisa que lá no nosso curso do Rancho LW também eu falo muito. Porque se você der uma dosagem errada, se você der uma subdosagem, que seria uma dose menor do que a ideal, você pode causar um processo de resistência dos causadores de doença, então bactérias, protozoários, enfim, porque você não consegue colocar uma dosagem que vai matar todos, aí sobra um que é resistente, esse um multiplica, aumenta a população dele e daí esse resistente ao princípio ativo, porque você deu menos remédio do que necessário, não vai surtir efeito mais quando você der o remédio novamente, porque ele se tornou resistente ao remédio. Ou ainda quando você dá uma dosagem maior do que a necessária, tá certo? O que ocorre? Você pode intoxicar a ave, você exige muito do fígado da ave, porque o fígado da ave é que vai metabolizar os princípios ativos, certo? E aí também você pode causar um problema ainda maior do que a doença. E se você der um remédio que não é o remédio específico pro causador da doença, você vai estar também sobrecarregando o sistema do animal. E aí se tem uma bactéria lá que nem está causando doença, mas ela está presente e acaba se tornando resistente, ela pode notar que é um ambiente favorável, né? Ela nota uma queda de imunidade do animal, enfim, e aí se torna patogênica, né? Se torna causadora da doença especificamente falando. E aí você não vai conseguir resolver com o remédio. Então é muito complexo. Por isso que hoje em dia, por exemplo, nós não conseguimos comprar mais antibiótico na farmácia sem receita médica, no caso dos humanos, né? Porque havia muito esse problema de resistência bacteriana dos micro-organismos. Então cuidado, pessoal, esse vídeo é um alerta, porque não existe remédio milagroso, não existe receita, tá? Mágica, para que vai salvar todas as galinhas. Muito cuidado, muita prudência. Várias doenças causam sempre os mesmos sintomas. Cada doença ela pode ser causada por micro-organismos diferentes, certo? E cada micro-organismo desse vai ter um remédio específico para atacar eles, vamos falar assim. Não dá para você tratar a verminose, por exemplo, que são vermes que causam asa caída, peito seco, enfim, com antibiótico, com terramicina, com tilã, com vários desses que nós conhecemos. Não vai tratar. Verme trata-se com vermífugo, né? Então, cada doença vai ser tratada com um remédio específico. Cuidado, atenção, entenda quais são as doenças. Não é por conta de um sintoma que você já vai tratar, medicar, porque, como eu falei, os sintomas eles são parecidos para vários tipos de doenças diferentes, que são causadas por micro-organismos diferentes, tá certo? Espero que esse vídeo, que é muito mais um alerta, tenha abrido a mente de vocês, ajudado, que eu tô aqui é para ajudar, pessoal. Se eu falo isso é porque eu tô vendo que tá acontecendo muito e vai dar problema na frente, certo? Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. E reforço, façam o nosso curso lá do Rancho LW, a gente fala muito sobre isso, sobre prevenção à doença, né? Sobre ver os sinais que a ave dá, o que fazer em caso de uma ave ficar doente, certo?
link está na descrição. Se você gostou desse vídeo, curta, mande em todos os grupos que você tem do WhatsApp, Facebook, enfim. Vamos conscientizar, nós somos criadores de galinhas, mas a gente tem que cuidar disso, tá certo? Que eu vejo que muita gente tem problema com a ave doente e a gente tem que cuidar para fazer com que a gente não crie um problema ainda maior, tá certo? Se inscreve no canal, deixa o gostei, um comentário, compartilha. Até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!